Alô? A partir de agora, você vai acompanhar a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Divinolândia. Nona sessão ordinária. Aos 2 dias do mês de junho de 2015, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença de todos os ilustres membros que compõem esse respeitável plenário, e ambos os secretários dessa honrosa mesa dos trabalhos, e eu, no uso de minhas atribuições como presidente desta Casa de Leis, e sob a proteção do nosso padroeiro Divino Espírito Santo, e em nome de Deus, declaro aberta a nona sessão ordinária. Desejo uma boa noite aos nobres colegas, ao público presente, aos ouvintes da Verde Vale FM e aos internautas que nos acompanham. E peço a todos os que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. As margens clássicas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade raios lógicos brilham no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mágica, a graça salve, Brasil, um som intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu horizonte límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas forte envolve do poço, e o teu orgulho espelha essa terra dourada, e pro Brasil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol mais glorioso, pátria amada, Brasil. Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra larga rica, teus visões e os campos têm mais nomes, nossos doces têm mais vida, nossa vida nunca anseio mais amores. Ó pátria mágica, a graça salve nome, Brasil, seu nome eterno seja símbolo, o Lavaruca seja estrelado, e dignamente longo dessa coroa, das no futuro e glória no passado. Mas serves a justiça toda forte, verá seu filho teu na rocha dura, nem tem ninguém se amor a própria morte, terra molhada, e pro Brasil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol mais glorioso, pátria amada, Brasil.
Peço à diretora que proceda à leitura das atas anteriores. Peço a palavra. Palavra com o vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres amigos plenário. Boa noite, público presente, ouvintes da Verde Vale FM e internautas que nos acompanham os nossos trabalhos pela TV Câmara. Peço ao senhor presidente que consulte o plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da ata. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for favorável, quem ao contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do expediente. Projeto de Lei número 16, de 29 de maio de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional suplementar e dar outras providências. Moção número 5. Moção de aplauso ao senhor Denis Raimundo pela realização da segunda etapa Copa Calangas Bikers. Júlio César Pereira, Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga. Requerimento número 2 de 2015, de 1º de junho de 2015, e requer a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, destinada a apurar os fatos descritos no ato de mesa número 2/15, de 10 de março de 2015, por mais 60 dias. Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga, presidente da comissão. Requerimento número 32, requer informações sobre a limpeza do Rio do Peixe. Paulo Roberto Auriliete. Requerimento número 33, requer informações sobre o número de alunos cadastrados no auxílio transporte no atual exercício. Paulo Roberto Auriliete. Requerimento número 34, requer informações sobre a maternidade do Hospital Regional Conderg. Júlio César Pereira, Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga. Requerimento número 35, requer informação complementar sobre a resposta do requerimento número 24/15. Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga, Júlio César Pereira, Benedito Aparecido Passoni, José Sérgio da Silva, Maurício Pandolfo. Requerimento número 37, requer informações sobre a Faculdade Anhanguera. Paulo Roberto Auriliete. Requerimento número 38, requer informações sobre a reforma do posto de saúde do bairro Campestrinho. Paulo Roberto Auriliete. Indicação número 69. Sugere ao chefe do Executivo reparos nas estradas dos bairros Campestrinho e Campo Redondo. Marco Antônio Coelho. Indicação número 70. Sugere ao chefe do Executivo conservação e manutenção do trilho de acesso ao bairro Santo Antônio. Marco Antônio Coelho. Indicação número 71. Sugere ao chefe do Executivo reparos e manutenção das ruas do bairro Santo Antônio. Marco Antônio Coelho. Indicação número 72. Sugere ao chefe do Executivo reforma e melhorias no banheiro público da Praça do Rosário. Paulo Roberto Auriliete. Indicação número 73. Sugere ao chefe do Executivo melhorias na iluminação da Praça Prefeito Dr. Alcindo Cardoso de Paiva. Paulo Roberto Auriliete. Indicação número 74. Sugere ao chefe do Executivo reforma na fonte luminosa localizada à Praça Prefeito Dr. Alcindo Cardoso de Paiva. Paulo Roberto Auriliete. Indicação número 75. Sugere ao chefe do Executivo instalação de brinquedos adaptados para os portadores de necessidades especiais em praças, parques, escolas ou creche no município. Júlio César Pereira. Indicação número 76. Sugere ao chefe do Executivo que faça divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer. Júlio César Pereira.
Indicação número 77. Sugere ao chefe do Executivo que adeque a delimitação de vagas de estacionamento para cadeirantes e idosos nas ruas 15 de Novembro e Romeu Zanetti. Júlio César Pereira. Indicação número 78. Sugere ao chefe do Executivo implementação de programa de exercícios físicos para idosos. Júlio César Pereira. Indicação número 79. Sugere ao chefe do Executivo desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura na Biblioteca Municipal. Júlio César Pereira. Indicação número 80. Sugere ao chefe do Executivo instalação de bebedouros no Estádio Municipal Armando Grespan. Júlio César Pereira. Indicação número 81. Sugere ao chefe do Executivo criação de áreas destinadas ao lazer, recreação e práticas de exercícios físicos e de esportes no Estádio Municipal Armando Grespan. Júlio César Pereira. Indicação número 82. Sugere ao chefe do Executivo manutenção da pista de atletismo em volta do Estádio Municipal Armando Grespan. Júlio César Pereira. Indicação número 83. Sugere ao chefe do Executivo implantação do projeto Caminhada na Natureza. Júlio César Pereira. Indicação número 84. Sugere ao chefe do Executivo que sejam anexadas, junto às respostas do Executivo, quanto às proposituras desta Casa, as respostas dos departamentos e chefes de repartições. Júlio César Pereira. Indicação número 85. Sugere ao chefe do Executivo que interceda junto ao órgão competente para se instalar o serviço de biometria em nosso município. Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga. Indicação número 86. Sugere ao chefe do Executivo reforma da Praça Dom Bosco em nosso município. Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga. Encontra-se para apreciação o balancete do mês de maio de 2015 do Poder Legislativo. Encontra-se aqui na mesa. E de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015 do Poder Executivo. Está à disposição dos nobres edils para averiguação. Coloco em discussão a moção número 5/15, moção de aplauso ao senhor Denis Raimundo pela realização da segunda etapa, Copa Calanga Bikes. Está em discussão. A palavra com o vereador Júlio César. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros desse plenário. Boa noite aos ouvintes da Verde Vale FM, aos internautas que nos acompanham, ao público presente. Essa moção eu quis fazer diante do esforço, da dedicação que o funcionário Denis Raimundo, que é o conhecido como Deninha, da Prefeitura, também trabalha no setor que troca lâmpadas no nosso município, se dedicou para realizar a segunda Copa Calanga dos Bikes aqui em Divinolândia. Foi um evento maravilhoso, teve um sucesso alcançado muito grande. Aqui na moção está falando em 250 ciclistas, conseguiram fazer o trajeto. Mas, na verdade, houve 283, fora os que veio a passeio, que não entraram na competição. Então, nós tivemos aqui, visitando nosso município, mais de 300 bikers visitando, conhecendo a beleza do nosso município. E isso já vem em conta do cicloturismo. A gente sabe que aqui em Divinolândia está crescendo bastante praticantes de mountain bike. Eu acho que foi um trabalho de extrema relevância do Denis, já que ele saiu vendendo rifa, se propondo, às vezes, a passar uma situação constrangedora, mas em nenhum momento faltou empenho dele, conseguiu realizar esse brilhante empenho. Então peço aos senhores que seja um voto favorável a essa moção, a essa pessoa que, no meu ver, tanto merece. Obrigado. Peço a palavra. Palavra com o vereador Nando Braga. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Verde Vale e também aos internautas da TV Câmara.
Eu também sou um dos autor dessa moção de aplauso aqui dessa moção para o Denis, para o Deninho, conhecido como Deninho. Só para complementar isso tudo que o Júlio disse, realmente ele fez das tripas, como diz o ditado, das tripas o coração, para estar podendo fazer esse evento, trazer essa Copa Calangas Bikers aqui para o município de Divinolândia, que tem várias etapas, e ele conseguiu trazer uma para Divinolândia. Então, isso aqui é mais para um parabéns aí ao Deninho, o esforço dele, a dedicação dele para conseguir trazer essa etapa da Copa Calangas Bikes aqui para o município. Então, aí, meus parabéns aí para o Deninho pela dedicação dele aí, o esforço para conseguir trazer esse evento, um evento grande desse, para o município de Divinolândia. Meus parabéns aí. Essa palavra, presidente. Palavra com o vereador Sidney. Boa noite ao presidente, boa noite, caros colegas, internauta, boa noite aos amigos da Verde Vale e público presente. Queria parabenizar também o Denis por ter essa atitude de trazer essa copinha para Divinolândia. Ele teve uma atitude muito boa, tanto que até as pessoas agora estão incentivando a comprar bicicleta e andar mais de bicicleta. A gente podia, né, até conversar com ele para a gente ter uma ciclovia aqui de Divinolândia que está faltando. Então, eu acho a atitude muito boa dele, e eu acho que ele deveria continuar, e eu tenho certeza que ele vai continuar, que ele batalha todas as coisas que ele vai fazer, ele é batalhador, ele nunca mede esforço, sempre ele está presente em todos os esportes, não só com bike, mas com todos os esportes ele está presente. Então, quero parabenizar ele e a família dele, que sempre está apoiando ele também. Obrigado a todos. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, que se levante. E está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento número 2 de 2015, de 1º de junho de 2015. Requer a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, destinada a apurar os fatos descritos no ato de mesa número 2/15, de 10 de março de 2015, por mais 60 dias. Está em discussão. Peço a palavra. Palavra com o vereador Nando Braga. Eu, como presidente dessa comissão, da Comissão Especial de Investigação, juntamente com o relator, o vereador Paulo, os membros, o vereador Maurício, o vereador Júlio, decidimos pela prorrogação de mais 60 dias desta SEI, se aprovada aqui nesse plenário, visto que a gente não conseguiu ouvir o Poder Executivo, o prefeito, e nem as testemunhas, oitivos das testemunhas. Então, a gente está aqui fazendo esse requerimento, pedindo para ser prorrogado por mais 60 dias, para a gente dar finalidade a essa comissão, para estar encerrando essa apuração desses fatos, para estar passando para todos os nobres colegas aí. A palavra com o vereador Paulo Aurelete. Senhor presidente, secretários, nobres colegas, público aqui presente, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, funcionários da casa e também internautas que nos acompanham pela transmissão simultânea através da TV Câmara. Muito boa noite a todos vocês. Só para complementar as palavras do Nando, realmente sou relator dessa comissão com muito orgulho e queria pedir o voto favorável dos colegas aqui desse plenário para a prorrogação desse prazo, haja vista que houve muito pouco interesse por parte do Executivo Municipal em esclarecer os fatos dessa respeitável comissão que se instalou já há algum tempo nesse plenário do Legislativo Municipal e que até agora não tem conseguido exercer o papel pela qual a finalidade dela foi fundada, devido às dificuldades que nós estamos tendo para ouvir as testemunhas, a oitiva das testemunhas e também o chefe do Executivo. Então, por isso se dá a necessidade dessa prorrogação de prazo, e aí pedimos a compreensão das pessoas que vão ser ouvidas aqui, para que, nas datas intimadas, possa comparecer ao Legislativo Municipal e prestar esclarecimento junto a essa respeitável comissão. Nós estamos aqui representando a população e esses fatos narrados nessa abertura da SEI
Comissão Especial de Inquérito é muito importante para o esclarecimento dos fatos de valores que está sendo cobrado em nosso município, que, ao nosso ver, mais uma vez ressaltamos aqui, abusivamente dos produtores rurais de nosso município, que precisa ser revisto. Então, mais uma vez, peço a compreensão dos colegas para a aprovação dessa dilação de prazo, 60 dias, para a conclusão dos trabalhos por parte desta SEI. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Não havendo mais oradores, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento número 32/15. Requer informações sobre a limpeza do Rio do Peixe. Está em discussão. Palavra com o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário e uma explicação deste requerimento de minha autoria. Eu já visto que esse assunto aqui da limpeza do rio já foi várias vezes discutido nesse plenário e mais uma vez vem, através do plenário desta Casa de Leis, fazer mais uma solicitação junto ao chefe do Executivo. Eu estou pedindo para o Executivo que sejam enviadas informações a respeito da limpeza do Rio do Peixe, tendo em vista a necessidade de informar toda a população e ainda visando o bem-estar e a segurança das pessoas que residem próximo às margens do rio. Esse legislativo, através desse requerimento, pede ao chefe do Executivo esclarecimento sobre o restante da limpeza do rio, pois uma parte da limpeza ainda não está concluída, e levando-se em conta o abaixo-assinado movido por grande parte dos moradores das áreas atingidas pelas cheias do rio, apresentado nesta Casa de Leis por nós vereadores, pedimos ao Executivo Municipal conclusão das obras de desassoreamento e aprofundamento da calha do rio, bem como ainda manutenção periódica das margens do rio, onde já foram realizadas as limpezas no restante, que já foram feitas as obras de melhorias no rio. Então, resumindo esse requerimento, eu estou, através dele, somando força com todos os vereadores mais uma vez, para pedir ao Executivo Municipal que finalize as obras da mesma forma, do mesmo padrão que se iniciou. Porque todo mundo elogiou o trabalho que estava sendo feito de desassoreamento e aprofundamento da calha do rio. Trabalho, ao meu ver, que nunca foi feito com uma qualidade tão grande como foi feito até a porcentagem da obra concluída, mas ainda uma grande parte da obra precisa ser concluída num lugar que mais inunda casas quando o rio enche. Então, eu queria saber, através desse requerimento, por que essas obras foram paralisadas e não foram concluídas, e se tem prazo para que isso sejam retomadas e que faça a manutenção periódica nas áreas que já foram feito o desassoreamento do rio e aprofundamento das casas. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão o requerimento. Não havendo mais oradores, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento número 33/15. Requer informações sobre o número de alunos cadastrados no auxílio transporte no atual exercício. Autoria do vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra com o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, mais uma vez venho através do plenário desta Casa de Leis me manifestar a favor dos estudantes da rede, dos estudantes universitários e de curso técnico do nosso município que buscam o transporte, o auxílio transporte junto à Prefeitura Municipal, uma vez que nós fizemos um requerimento recentemente pedindo o número de alunos cadastrados no exercício de 2014, mesmo foi respondido pelo chefe do Executivo, informando o número de alunos cadastrados. E essa informação foi de muita importância e grande valia para nós, porque através dessa informação e agora desse requerimento que estou reformulando para ser votado no plenário nessa honrosa sessão do dia 2 de junho, eu gostaria de saber agora, haja visto que nós estamos concluindo o primeiro semestre do ano letivo de 2015, o número de alunos que se cadastraram junto à Prefeitura Municipal para receber o auxílio transporte. E ainda no mesmo requerimento, eu estou solicitando ao Prefeito Municipal que informe a gente se há previsão de aumento desse valor. Haja visto, como foi dito anteriormente por mim, que já encerrou um semestre, praticamente já está encerrando um semestre, e ele deu para ele fazer uma estatística do que gastou o ano passado, pelo menos presumo-se que tenha feito uma estatística do que gastou o ano passado e o que está gastando esse ano, e que esses valores, que uma conta, a grosso modo, falando, acho que com certeza vai ser menor esse ano. Então, nós gostaríamos de que esses números de universitários fossem informados desse legislativo municipal e também se há previsão do reajuste por parte da Prefeitura Municipal.
porque só depois dessas respostas que nós vamos começar a encampar um trabalho junto aos universitários, para colheita de assinatura, abaixo-assinado, montar uma comissão para representar os estudantes frente ao prefeito municipal e reivindicarmos o aumento do auxílio transporte, porque nós sabemos que tudo sobe, inclusive o transporte sobe, né, devido à alta de combustível, teste, manutenção de veículo, as empresas realmente têm que repassar o aumento para os universitários, né, e nós precisamos não deixar esse valor ficar tão desatualizado, porque logo os R$50 que eles estão recebendo não vai pagar 1/3 do transporte que eles custeiam do seu próprio esforço. E além do mais, que nós estamos fomentando a educação no nosso município através desse auxílio de transporte. A lei foi muito bem elaborada na sua fundamentação, que diz que os cursos que não existem no município, portanto o município não perde nada com o aluno que está fazendo um curso técnico superior ou superior lá fora, que nós não temos isso aqui no nosso município. Então, o que precisa ser feito é investir mais na educação, é formar mais cidadãos conscientes, é fazer a nossa parte aqui em Divinolândia. E através desse benefício, parece que é brincadeira, mas muita gente que é beneficiário aí de vários programas sociais e tem acesso às faculdades públicas ou particular, através dos créditos educacionais aí posto à disposição da população pelo governo federal, pelo governo do estado, passam muito apertado para pagar esse valor que é cobrado aí para o transporte. Então, se realmente aumentar esse valor, com certeza ajudará muito no orçamento dos universitários de nosso município. Então, peço apoio favorável aos demais colegas e que nos unamos nessa causa tão importante para os estudantes universitários de curso técnico de nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão requerimento número 34/15. Requer informações sobre a maternidade do Hospital Regional, CONDERG. Está em discussão o requerimento de autoria do Júlio César Pereira e Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga. Palavra com o vereador Júlio. Nós temos esse requerimento que está ainda na cidade. Esse boato, até essa semana veio pessoas a me informar que a maternidade já haveria fechado. O Paulo ligou para a coordenadora, o Nando, muitos vereadores aqui estão correndo atrás disso. Tivemos uma reunião lá no DRS, que teve a participação da maioria dos vereadores dessa casa, e é uma preocupação nossa. Então nós fomos direto conversar na fonte, para não ficar aqui um falou um valor, outro falou outro valor, teve essa resposta do Poder Executivo, que não depende deles, que depende de outro. Então nós estamos fazendo esse requerimento aqui, que vai ser complementado pelo vereador Nando Braga, ou que assinou junto comigo. E também até falei para ele para nós nos pouparmos de falar em valores aqui, porque a própria coordenadora se propôs a vir aqui esclarecer o custo, o que seria gasto, quanto que é para a maternidade, quanto que teve. A mesma coisa ela já falou com o Paulo também. Então, para a gente ter bastante cuidado, esse eu acho um assunto de maior relevância no município no momento, e nós não queremos de maneira nenhuma que a maternidade saia daqui, que já foi falado N vezes o valor da qualidade do atendimento aqui da maternidade. Então, eu vou passar a palavra ao vereador Nando, que é autor junto no requerimento, o Paulo também depois, com certeza, vai dar umas palavras, para vocês entenderem o que nós estamos pleiteando com esse requerimento. Peço a palavra. A palavra com o vereador Nando Braga. Complementando aqui o que o nobre colega Júlio disse, ontem tivemos uma reunião com a Eliana, o Paulo intercedeu, falou com a Eliana antes, que ele não pôde estar presente, teve presente eu e o Júlio nessa reunião. E aqui a gente está fazendo algumas perguntas aqui para a Eliana, que ela irá responder para nós. E também houve nessa reunião com ela, houve o convite de nossa parte, o vereador Paulo também já fez esse convite, para ela vir fazer o uso da tribuna numa oportunidade, numa próxima sessão. É na segunda sessão que a gente tem o uso da tribuna, segundo do mês. Ela se prontificou, só que a Eliana está com um probleminha de saúde, fazendo uns tratamentos. Ela vai ver se ela não tem médico nesse dia, nada, que aí ela estará vindo aqui, estará agendando para ela estar participando da tribuna. Acho que será essencial também a participação da população para esclarecer alguns fatos. Haja visto que é a repercussão do momento no município, que é a questão, como o Júlio disse, a questão mais importante hoje no município é a manutenção da maternidade aqui.
Então, a gente já teve reunião na DRS, já teve reunião várias vezes com a Eliana, ligando ou falando com ela, indo lá e tal. Então, ontem nessa reunião a gente decidiu algumas coisas assim de passar um esclarecimento maior para a população, para não dar esse diz que me diz aí. Então, a gente fez requerimento aqui para ela responder isso e fizemos esse convite aí para ela para estar participando aqui da próxima sessão, para estar fazendo uso da palavra. Palavra com o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, também queria fazer esclarecimento desse requerimento de muita importância dos colegas Nando Braga e Júlio, porque, na verdade, no requerimento nós estamos pedindo, esse requerimento, vale a pena ressaltar, nós estamos encaminhando ele ao CONDERG, não é a Prefeitura Municipal, porque da Prefeitura a gente obteve algumas respostas referentes ao assunto, diante dos requerimentos que nós já apresentamos nesse plenário, e esse requerimento será direcionado pelos colegas desse plenário, se aprovado for, ao CONDERG, Hospital Regional Nosso. Então, os novos colegas no item 1 estão pedindo qual o custo mensal para a Prefeitura de Divinolândia manter a maternidade. Também, no item 2, houve alguma conversa para acordo de cooperação com outros municípios com o propósito de suprir as despesas de nossa maternidade? Já visto que o senhor prefeito respondeu em alguns questionamentos que foram feitos nesse plenário, em requerimento aprovado aqui, sobre a união com prefeituras através do próprio consórcio em fazer um consórcio para que mantenha a maternidade devido, nós sabemos que esse problema não é só um problema de Divinolândia, outros municípios também estão passando por esse questionamento aí, por esse problema. Então, é importante que... Só um minutinho, senhor. Então, é importante da nossa parte saber, né, do CONDERG, se realmente essa resposta que o prefeito colocou no requerimento, que nós estamos pedindo no item 2, se essa resposta realmente houve essa conversa de regionalizar a nossa maternidade para que os gastos sejam divididos e custeados por outros municípios, conveniado também ao Hospital Regional. Seria um novo consórcio, né? Seria um consórcio para manter a maternidade neonatal em nosso município. Neonatal não, maternidade no nosso município. Item 3, se afirmativo, no caso, se houve essa conversa com os prefeitos consorciados da região que estão também com problema de maternidade, os municípios vizinhos a Divinolândia. Se afirmativo, houve uma resposta por escrito ou verbal dos municípios, né, o posicionamento dos prefeitos a respeito do assunto. No item 4, qual o posicionamento do CONDERG? Nós queremos, os nobres colegas, autor do requerimento, quer saber, na verdade, o posicionamento do CONDERG, porque muitas vezes nós fizemos várias sustentações orais aqui falando, defendendo a maternidade, e na rua o pessoal comenta, o hospital não quer a maternidade, ou outra hora o pessoal comenta que a prefeitura não quer pagar a maternidade. Então, de ambas as partes, nós, como os intermediadores, como os representantes da população, como representante eleito pelo povo, nós temos o dever de informar a correta procedimento que está se dando a esse movimento aí. E no item 5, solicitamos cópia das atas das duas últimas reuniões de prefeito em que o assunto maternidade foi pauta. Por quê? Foi relatado em conversa por telefone com a coordenadora e também para ambos os colegas que reuniram com a coordenadora no Hospital Regional ontem, que o assunto maternidade esteve em pauta nas reuniões de prefeito. Então nós queremos saber, para informar a população e também para a gente ter um posicionamento e cobrar do Executivo Municipal, qual foi a tratativa desse assunto na ata, na íntegra do assunto, que foi narrado na reunião de prefeitos. Então, é de muita importância para nós que esses questionamentos sejam esclarecidos, para que a gente nos posicione junto ao prefeito municipal mais uma vez, para que ele una esforço junto às receitas municipais, que ele enxugue a máquina pública, enxergue a maternidade como sendo realmente a causa mais importante do nosso município no momento, como já foi narrado pelos nossos colegas aqui. Então, acho que a reunião ontem no Hospital Regional presencial dos nobres colegas lá com a coordenadora foi muito válida. É um assunto realmente que temos que dar muito, mas muito mesmo, respaldo à população, e nós sabemos o tanto que essa maternidade significa para a Divinolândia. Então, devido a isso, senhor presidente, que esses questionamentos se faz necessário por parte agora do Hospital Regional. Então, eu queria parabenizar a disponibilidade dos novos colegas de ter ido lá ontem, conversar com a coordenadora Eliana, que muitas vezes recebe a gente muito bem para tratar desse assunto, mas a gente quer a coisa no papel, para que a gente fundamente o nosso posicionamento aqui nesse plenário. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Essa palavra?
Palavra com o vereador Marcos Coelho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, novos colegas dessa casa. O presente, funcionário da Casa de Lei. Eu quero dizer que eu também sou favorável a essa lei. Eu nem preciso falar muito, porque o Paulo já especificou muito bem, declarado aí. Porque a população quer saber realmente a respeito do funcionamento da maternidade. Então, para que não seja boatos em vão, a gente tem que saber falar a verdade para as pessoas. Então, eu sou muito favorável a esse requerimento e queremos resposta objetiva para estar passando para nossos munícipes. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais oradores, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento número 35/15. Requer informação complementar sobre a resposta do requerimento número 24/15. De autoria Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga, Júlio César Pereira, Benedicto Aparecido Passoni, José Sérgio, Maurício Pandolfo. Está em discussão. Peço a palavra. Palavra com o vereador Nando Braga. Eu gostaria de fazer dar uma explicada sobre esse requerimento, que é uma resposta de um outro requerimento. Esse outro requerimento eu fiz foi de autoria minha e do vereador Paulo, fez um questionamento para a prefeitura sobre uma área de preservação permanente e as áreas de lazer do loteamento Santo Ambrósio, de quem que era a responsabilidade pela manutenção e limpeza desses terrenos. Aí a prefeitura respondeu que é do poder público, do órgão público. Então a gente está fazendo esse requerimento aqui agora, também pedindo para ser direcionado para o setor do meio ambiente e da fiscalização da prefeitura, para que ela cobre os responsáveis pela limpeza. Isso que a gente vai lá, a fiscalização da prefeitura vai lá, notifica alguns proprietários dos terrenos para a limpeza, e a própria prefeitura não faz o dever dela, que é limpar e manter limpos os terrenos do município. Então tem essa área de preservação aqui, é uma área de preservação, o pessoal do meio ambiente precisa ver. Às vezes tem uma lei, alguma coisa que fala que tem que ser fechada. Tem que ser tudo analisado como é que tem que ser feito essa área de preservação. Não é simplesmente deixar virar um mato igual está lá. Isso aí não é preservação. Então, é uma reclamação geral dos moradores desse bairro. Eu já recebi várias, acho que o Júlio já recebeu, o Paulo já recebeu vários, reclamação, Maurício, reclamação de moradores desse bairro, quanto à limpeza dos terrenos, manutenção e a limpeza dos terrenos referente da prefeitura. Então, a gente está fazendo esse requerimento no setor de meio ambiente, fiscalização, cobrar os responsáveis dentro da prefeitura para estar efetuando essa limpeza com máxima urgência. Não adianta nada a gente notificar um cidadão, um munícipe lá do terreno dele, e o terreno da prefeitura está sujo. Então a gente quer com máxima urgência aí resolver esse problema desse loteamento Santo Ambrósio. Continue em discussão o requerimento. Não havendo mais oradores, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento número 37/15. Requer informações sobre a Faculdade Anhanguera. Autoria do vereador Paulo Aureliete. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra com o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, esse requerimento se faz necessário, mais uma vez falando do assunto educação nesse plenário, por quê? Recentemente não, na verdade em 2013, eu não me recordo, pedi para a Secretaria da Câmara ver se localiza, um convênio, uma lei municipal que autorizava o convênio entre o município de Divinolândia e Faculdade Anhanguera. Pois bem, diante do convênio aprovado por parte do Legislativo, Executivo com a Faculdade Anhanguera, foi dado andamento em uma reforma e ampliação em uma das escolas da rede pública municipal de ensino, que é a Escola Euclides da Cunha. A Escola Euclides da Cunha, ela passou por várias adaptações para receber essa faculdade em Anhanguera em nosso município. E era um polo muito esperado pelos estudantes de terceiro colégio, estava concluindo o segundo grau, que ia iniciar a vida acadêmica. Muitas pessoas me perguntaram a respeito da faculdade. Haja visto também que o assunto foi destaque em várias sessões nesse plenário.
E com o passar do tempo, nós vimos uma obra que consumiu dinheiro público e não finalizada e também não concluída o objetivo final, que seria o polo da Faculdade de Anhanguera em nosso município. Então, através desse requerimento, senhor presidente, eu queria que o senhor prefeito nos esclarecesse se essa faculdade ainda vai se instalar em nosso município, haja visto que tem um convênio autorizando a instalação, qual seria o prazo para que isso acontecesse, porque 2013 foi logo no início do nosso mandato, né? E nós não podemos deixar da forma que está sem ter um esclarecimento plausível para a população. Então, eu já por várias vezes busquei informação junto à Prefeitura Municipal a respeito do assunto, cada um conta o assunto da forma que convém, então eu resolvi fazer por requerimento para que fique uma forma oficial de resposta, espero que venha uma forma oficial de resposta, uma resposta que realmente seja consolidada para que a gente passe por os nossos munícipes que aguardam a conclusão desse polo, dessa importante faculdade que seria em nosso município. A Anhanguera é uma faculdade renomada, né? E aí traria, dentre os cursos elencado no contrato com o município, traria muito benefício para a nossa população e para os nossos universitários. Então, eu peço ao senhor prefeito que nos esclareça, e haja visto também, como foi dito no início da minha fala, foi gasto dinheiro público para realizar melhorias no prédio dessa escola e que não acolheu o polo da faculdade. Então, por isso que esse requerimento se faz necessário e peço o apoio dos demais colegas para a aprovação do mesmo. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra. Palavra com o vereador Nando Braga. Eu quero parabenizar o vereador Paulo pelo requerimento, falar que sou amplamente favorável a esse requerimento. Realmente houve um custo da prefeitura, um custo, acho que, se eu não me engano, de recursos próprios da prefeitura para estar adequando melhorias, para estar podendo fazer esse convênio com a faculdade de Anhanguera, que realmente está sem resposta, e a gente é procurado por alguns munícipes aí que queriam fazer essa faculdade, queriam estar podendo, às vezes tem pessoas que estão estudando fora e poderiam estar estudando no município. Então, acho que foi bem colocado, numa boa oportunidade aí. A gente também sou amplamente favorável a esse requerimento. Não havendo mais vereadores, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o requerimento número 38/15. Requer informações sobre a reforma do posto de saúde do bairro Campestrinho. Autoria, Paulo Aurilete. Palavra com o vereador Paulo Aurilete. Senhor presidente, gostaria de fazer um esclarecimento desse requerimento de minha autoria e também para pedir apoio dos demais colegas para a aprovação do mesmo. Requer informações sobre a reforma do posto de saúde do bairro Campestrinho. Vamos trazer um pouquinho do mandato do governo federal para a Divinolândia, onde nós vemos um cenário de obras inacabadas. Entendeu? Se formos contar nos dedos, não cabe nos dedos da mão, né? A lambanças que esse governo federal faz no nosso país com as nossas obras inacabadas e custando alto e caro para toda a população, inclusive para nós. Trazendo isso para a nossa realidade, eu estou vendo isso acontecer no meu município e me entristece muito. Por quê? Durante um período longo, iniciou-se essa reforma na unidade de saúde do posto Campestrinho, do PSF Dr. Jacó, e nós estamos vendo essa reforma se estender por meses, onde extrapola o limite que estava constante no edital de entrega dessa obra, e alguns questionamentos se faz necessário por parte desse legislativo municipal para que as leis sejam cumpridas. Por exemplo, previsão de reinauguração do local. Estou pedindo na linha A do meu requerimento. A linha B, período de execução da obra por parte da empreiteira. Por quê? Como disse anteriormente, no edital, onde lançou a licitação, tinha um período de entrega dessa obra para a Prefeitura Municipal. Então, eu gostaria de saber qual qual foi esse período de conclusão e entrega dessa obra. Haja visto que o senhor prefeito municipal, na época que foi vereador, brigou para que fosse colocadas as placas indicativas em construção e reforma de obras públicas em nosso município, para que a população fiscalizasse melhor o acompanhamento da execução de obras com dinheiro público.
Então, nesse posto do Campestrinho, nós vemos uma placa lá que tem uma indicação do período de entrega dessa obra que já extrapolou. Então, eu queria saber se houve algum aditamento por parte da empresa, da empreiteira e prefeitura, prorrogando esse período. Na linha C, medição do setor de engenharia referente às etapas de conclusão da obra, porque isso também é laudo que consta no edital do processo licitatório. A obra ela é realizada parcialmente e percentualmente é medida pelo engenheiro da prefeitura e efetuado o pagamento via depósito na conta da empreiteira. Então eu quero saber a medição, como que foi feita a medição das etapas de conclusão dessa obra. No item D, aceite por parte da prefeitura, segundo vistoria do setor de engenharia de obras concluída, laudo escrito, assinado pelo responsável da prefeitura. Por quê? Depois da obra concluída, passava das fases da medição da obra, de execução da obra, ela é entregue à prefeitura. Para ela ser entregue e pagada a última parcela, por parte do dinheiro dos cofres públicos municipais, ela tem que ter o aceite do setor de engenharia, dando o aval que a obra está ok para que proceda o restante do pagamento. Então eu quero acesso a esse documento, informando isso por escrito, através desse requerimento, porque o que nós estamos presenciando é que a obra não está acabada e ela foi aceita pela prefeitura, né? Então, algum dos engenheiros da prefeitura vistoriou a obra. Eu gostaria de saber, ter acesso a esse laudo de vistoria. Porque a população nos cobra. Nós temos nosso representante lá no bairro, que é o Marco. O Marco está direto com a população lá, eu tenho certeza. Muitas vezes ele já trouxe essa discussão no plenário dessa casa, e é importante a gente estar ressaltando esse assunto aqui hoje, através desse requerimento, porque uma coisa está dependendo de outra. O bairro Campestrinho é deficiente de um monte de coisa. Quando a população vê uma melhoria em uma obra pública que vai beneficiar o povo, que seria o Departamento de Saúde, de suma importância para o bairro, nós vemos um posto de saúde fechado, sem que a população tenha acesso há meses. Isso não pode estar acontecendo na nossa cidade. É uma falta de respeito, de consideração com os munícipes do bairro Campestrinho. Entendeu? Então, quando você gasta dinheiro público, é para melhorar a vida do cidadão, não para dificultar. O posto está em umas instalações precárias lá no bairro, né? Ainda estamos solicitando esse espaço para que fosse instalado mais uma melhoria no bairro, que seria o acesso a São Paulo, que muitas vezes é desprezado por parte do Executivo Municipal, fala que é coisa que não tem importância, mas ele se limita em opinar pelo bairro. Isso é muito ruim no administrador público que não enxerga além do seu nariz. Então, através desse requerimento, na linha E ainda, eu peço o valor pago pela prefeitura à empresa que realizou a reforma e data do pagamento final. Então, só para concluir esse requerimento, essas informações que se faz necessárias para que a gente esclareça a nossa população, principalmente do bairro Campestrinho, como foi gasto esse dinheiro e quando que vai beneficiar a população e se a obra satisfaz os anseios da população, né? Acho que você não tem que pensar na empreiteira que realizou a obra, você tem que pensar na qualidade da obra que você vai deixar. Muitas vezes, para você conseguir uma reforma em um prédio que passou por reforma recentemente, vai ser muito demorado. E nós sabemos a dificuldade financeira que o nosso município passa no atual momento. Então, vamos fazer as coisas com carinho. Eu estou vendo a obra da creche sendo entregue, que obra bonita, bem feita, bem planejada, né? A obra pública tem que ter um padrão, não é porque é obra pública que nós vamos fazer de qualquer jeito, que nós estamos passando de um mandato de 4 anos e vamos deixar para outra pessoa. Vamos pensar na população que nos deu uma oportunidade de estar aqui, de estar lá na prefeitura. Vamos pensar mais no povo. Vamos investir o dinheiro público de uma forma mais honesta e correta. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. A palavra com o vereador Marcos Coelho. Eu também quero dizer que eu sou favorável a esse requerimento. Nem vou falar muito, porque o Paulo já falou praticamente tudo, né? E ele está certo também, principalmente aqui no item D, porque fala da prefeitura, da vistoria no setor de engenharia. Não é a primeira obra que vem sendo concluída no município nosso que está dando problema. Então, eu acho que está faltando um pouco de empenho aí do setor de engenharia para estar fiscalizando também essa obra, porque faz a obra e não deixa inacabada. Já aconteceu no passado ali com a reforma do velório, teve que refazer serviços. Isso aí custa dinheiro para a prefeitura, custa dinheiro
dos munícipes e custa tempo para a população que é usuária. Então, quero dizer aqui a minha indignidade, que lá também colocaram uma pia lá num determinado lugar errado, e isso aí tinha que ser feito antes de colocar, porque depois que colocou, dá trabalho para consertar. Então, eu quero dizer que eu sou favorável a esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. A palavra está livre dentro do expediente. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Marcos Coelho. Quero falar aqui da minha indicação, 6915. Essa indicação que sugere ao prefeito reparo nas estradas do bairro Campo Redondo para o bairro Campestrim. Essa estrada é uma estrada que a máquina foi lá, não fez malemar a estrada, ficou um trecho grande sem ser concluído para passar a máquina. A estrada está muito suja, as beiradas. Então eu queria que o prefeito tomasse uma atitude aí de pedir para arrumar essa estrada aí, arrumar decente, dar mais decência para a população que usa demais essa estrada. Tem muita gente que trabalha naqueles bairros, precisa de transitar de um bairro para o outro, é caminhões de batata, é caminhões de lenha, é caminhões de minério, é caminhões de verduras, então precisa ter mais a dignidade para as pessoas do bairro, ter mais dignidade. Queria falar também da indicação 70/2015. Essa indicação sugere a construção da manutenção de um trilho de acesso aqui no bairro Santo Antônio. Várias pessoas idosas, vêm de a pé, de lá do bairro Santo Antônio, aqui até no centro da cidade, e eles cortam o caminho ali. E muitas pessoas que moram naquele bairro, inclusive até parentes meus, na verdade, vêm pedindo para arrumar o trilho lá. Então, um buraco lá até hoje, já pedi para o chefe de obra da prefeitura, até hoje não foi concluída essa obra. Então, peço ao prefeito que estude com carinho, para dar uma manutençãozinha naquele trilho de acesso naquele bairro. A terceira indicação de 71/2015 é o conservamento das estradas no bairro Santo Antônio. E as pessoas que moram lá do outro lado do bairro Santo Antônio, lá no fundão lá, é muito declive lá, a estrada, o acesso lá está muito ruim. Então peço para o seu prefeito passar a máquina lá, ter misericórdia daquele povo lá, que é aquele povo sofrido. Não dá para fazer para sair de carro lá, tem muito sem condições de sair de carro lá. Então peço ao prefeito que olhe com bons olhos essa indicação, peça para dar uma manutenção naquela estrada lá. Muito obrigado. Palavra com o vereador Paulo Aurelete. Senhor presidente, queria fazer uma explicação de 3 indicações que coloquei nessa sessão legislativa de hoje. Indicação 72/2015, 73 e 74. Todas as indicações de minha autoria são indicações de infraestrutura, para que o prefeito municipal estude a possibilidade de realizá-las segundo o calendário de obras de execução de infraestrutura em nosso município. A primeira indicação minha, ela trata de melhorias no banheiro público da Praça do Rosário. Haja visto que em requerimento, o requerimento 108/2014, requer informações sobre o fechamento do espaço público localizado à Praça do Rosário. Logo no começo, esse requerimento foi apresentado logo no começo do nosso mandato, e foi trabalhado por parte dos vereadores, junto ao chefe do executivo, para que fosse aberto esse espaço público. Logo no começo da legislatura do senhor Benedito Passoni, nosso presidente atual desta casa, nós trabalhamos junto ao senhor prefeito para que fosse aberto aquele espaço público utilizado para jogos, que é na Praça do Rosário. E fomos aí atendidos, depois de várias solicitações. Então, hoje, eu vejo o movimento que tem naquele espaço público, e também, haja visto que é um local de comércio, localizado, bem localizado, e também ponto de ônibus, onde várias pessoas esperam transporte público. Então, visto a reclamação dos munícipes que usam o banheiro, é um banheiro bem improvisado que existe na Praça do Rosário, eu me senti na obrigação de estar fazendo essa indicação de infraestrutura para que o prefeito municipal estude a possibilidade de melhorias e ampliação daquele banheiro já existente na praça. A indicação Praça do Rosário. A indicação 73/2015, senhor presidente, melhorias na iluminação da Praça Prefeito Alcindo Cardoso de Paiva. Eu queria até brincar com essa indicação. O padre novo
está trazendo um público fantástico para a igreja. Quem está indo às missas, frequentando as novenas, pode comprovar o que eu estou falando. Assim, nós tivemos recentemente a festa de Pentecoste, onde levou vários fiéis, muitos fiéis, inúmeros fiéis à igreja, e a Praça da Matriz voltou a ter um brilho maravilhoso, que é o brilho da nossa religião católica, né, do catolicismo. Né? Não que não tinha anteriormente, mas eu acho que o fluxo de católico aumentou muito na Igreja Matriz, né? Pela simpatia do padre, pelo acolhimento dele com os munícipes. E eu estou vendo a deficiência na iluminação pública da nossa praça, porque o pessoal sai da igreja, eles não têm onde ir, né? Tem muito poucas opções, e o pessoal gosta da praça, né? Eu vivi minha infância, né? Que foi há pouco tempo, eu sou bem novo ainda, né? Mas eu vivi minha infância vendo a praça, né? Com uma iluminação muito bonita, bem cuidada. E eu gostaria que o senhor prefeito estudasse a possibilidade de melhorar essa iluminação. Essa iluminação, ela se encontra abandonada e muito escura na nossa praça. E falando da praça também, né, dando continuidade à minha explicação da minha indicação de infraestrutura, eu trago a 74 de 2015, que também trata de infraestrutura, e eu estou pedindo a reforma na fonte luminosa, que também eu vi essa fonte funcionar e era maravilhosa, era o nosso cartão postal. Né? Então eu tenho muita esperança de ver ainda essa fonte voltar a funcionar, e eu gostaria que fosse muito nesse mandato ainda. Né? Então eu queria dizer ao prefeito municipal que também estou buscando recursos junto aos nossos representantes no Estado, na esfera federal, para que possamos nos unirmos para conquistarmos essas melhorias para a nossa cidade. Mas que ele inclua isso também dentro das suas infraestruturas, de calendário de execução de obras de infraestrutura em nosso município, como prioridade, porque nós gostamos, eu gostaria muito de ver a nossa praça bem cuidada, a nossa ponte funcionando, porque numa cidade pequena, como Divinolândia, uma cidade muito do interior, com um ar de Minas Gerais, como é a nossa querida Divinolândia, o pessoal gosta da praça. E eu visitei várias cidades no interior de Minas, algumas próximas à nossa aqui também, que tem alguma malharia, ou que tem outra atração que leva o turista para lá. Realmente as praças são muito bonitas e muito bem cuidadas. Não que não tem problema, toda cidade tem problema, nós sabemos a crise que todos os municípios estão passando. Mas as praças em si embelezam a cidade. Então é por isso que eu trago essas 3 indicações hoje de infraestrutura a respeito de estética e de beleza mesmo no nosso município, que eu gostaria que fosse realizado. Então acho que o senhor prefeito, se pudesse olhar com bons olhos a essas indicações, para que, se fosse possível, nós realizarmos essas melhorias nessas praças que eu estou citando aqui, para que nós dessemos mais qualidade de vida, mais lazer, mais entretenimento à nossa população. Obrigado, senhor presidente. Palavra com o vereador Nando Braga. Queria comentar sobre as minhas indicações aqui também. Estou fazendo uma indicação para o prefeito, juntamente com o órgão competente, para estar instalando a biometria. A biometria é a digital, a foto, para quem vai tirar ou renovar a CNH, a carta de habilitação. Estive em São Paulo, já era um pedido antigo meu, do Paulo e do Zé Sérgio. Estive em São Paulo semana passada com o deputado da Visaia. Ele se prontificou de estar agendando uma reunião juntamente com o Detran. Esse serviço de biometria é um serviço terceirizado pelo Detran. Então ele está prontificou de marcar uma reunião lá. E a semana que vem, provavelmente não sei o dia ainda, a gente está indo em São Paulo para estar realizando essa reunião no Detran. E nessa reunião o prefeito tem que estar presente. Então já passei isso para o chefe de gabinete, para ele estar falando com o prefeito Ismar sobre isso, porque se acontecer de vir a biometria para o município, a contrapartida é o funcionário se adequar a aprender a fazer o serviço da biometria. Para a população não precisar estar indo mais em Vargem, tirar foto, colocar as digitais para estar renovando. A pessoa está andando 70 quilômetros. Então, um funcionário de um estabelecimento comercial aqui em Divinolândia hoje, ou até um funcionário público, ele vai renovar a carta, ele perde meio dia de serviço para ter que ir lá na Vargem, fazer e voltar. Já foi meio dia de serviço aí, e além do gasto enorme. Aí, o cara andou 70 quilômetros. E tem gente que ainda tem a carta, porque trabalha em algum comércio que tem carro, mas ele não tem um carro próprio para ele estar viajando. Aí ele depende de carona, ou de ônibus, é tudo um transtorno a mais aí. Então a gente está
tentando, junto ao Detran, através do deputado da Visaia, quero agradecer ele também, a estar conseguindo essa biometria aí para o município. E também, outra coisa que eu também estive em São Paulo semana passada e estou tentando, é um recurso para reformar a Praça Dom Bosco. A gente já falei com o prefeito, a gente já tem o desenho, então estou fazendo uma indicação aqui pedindo para ele essa reforma, vai ter uma contrapartida da prefeitura com certeza, então a gente só está fazendo uma indicação aqui para reforçar o pedido aí dessa reforma. Palavra com o vereador Júlio. Bem, eu vou comentar brevemente das minhas 10 indicações que eu fiz aqui, mas queria fazer uma parte de indicação do Paulo, da praça, da ponte. Realmente era de se encantar com aquela fonte. Lembro quando eu comecei a vir para a Divinolândia, que ainda tinha aquele som ambiente, era muito bacana, era uma coisa diferente. A gente ficava encantado com aquilo lá. Eu acho que é uma coisa tão simples e fácil de resolver e resgatar as nossas tradições, que era uma tradição, ficar ali na praça batendo papo até altas horas, conversando, sabe que iria inibir hoje o uso de drogas ali na Volta Redondeira, se tivesse pessoas boas ali. Eu acho que foi uma excelente colocação do senhor. A minha indicação número 75, eu estou pedindo aqui que seja instalado brinquedos adaptados para os portadores de necessidades especiais. Isso aí a gente sabe que tem que ter uma gangorra especial, tem que ter o balanço especial, tem que ter os brinquedos diferenciados, e infelizmente a gente não tem. Então seria um pedido aí para o Poder Executivo estudar um pouquinho. Também essa indicação 76 é um negócio simples, mas que deveria ser muito divulgado. Que estou sugerindo ao chefe do Executivo que faça divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer. A pessoa tem muitos direitos que, quando ela tem câncer, que passa por um tratamento, que além de ser um tratamento doloroso, um tratamento caro, aí mesmo a gente fala, hoje não é mais caro porque vai em Barreiros, mas tem a viagem, aí fica sem trabalhar, aí quem depende de hora extra. Então tem muitos direitos, tem muitas coisas que o portador, infelizmente, dessa doença não fica sabendo. Eu poderia, através do posto de saúde, quando for diagnosticado, passar essa informação à pessoa doente. A outra é a vaga de estacionamento para cadeirantes na rua 15 de novembro, na rua Rosanete. Quando fiz isso, até fui indagado por uma pessoa que falou, mas infelizmente lá não tem espaço nem para parar, é muito curto. Falei, tudo bem, é parado, mas sem cadeira de roda você pode andar 3, 4 quadras. E aqui a gente sabe paralelepípedo, o tanto que é difícil para o cadeirante se locomover. Então eu acho que seria até com uma certa urgência de ver essa necessidade que está aqui no nosso município. Outra que eu estou pedindo aqui é a implantação do programa de exercício físico para os idosos, já que não tem. A prefeitura, estou sabendo, está tentando fechar um conselho com o Divinolândia Clube, que a gente vem tentando isso, falando já há 2 anos, e poderia usar esse espaço físico lá, para atender os idosos lá, desenvolvendo uma atividade física. A número 79 é o projeto que incentiva a leitura na Biblioteca Municipal. Hoje a gente sabe que é mosca branca do olho azul. A pessoa chegar e falar assim, pai, estou indo na biblioteca ler um livro. Primeiro não tem por causa dos e-book. Tem, todo mundo lê o e-book. Depois tem a internet. Então, incentivar esse projeto, que está sendo muito bem desenvolvido pela ONG através da IVA, é um projeto maravilhoso, a prefeitura poderia também chegar lá e copiar. Copiar não é feio. Copiar não é feio. É feio copiar coisa errada. Copiar o projeto, que jeito está sendo desenvolvido aqui. Vamos desenvolver lá, ver se consegue abranger mais pessoas. Queria deixar prontamente aqui os parabéns à ONG e à IVA pelo excelente trabalho realizado dentro daquela instituição. Também a instalação de bebedouros no Estádio Municipal Armando Grespan. Isso aí eu acho que é de necessidade, já que está tendo um trabalho também muito bem desenvolvido pelo professor Chiquinho, a molecada está gostando muito dele, fiquei muito contente. Até, eu estou sendo sincero aqui, não esperava ter essas notícias boas que tive, então fiquei muito contente, espero não me decepcionar. A 81, eu queria que fosse destinado à área de lazer e recreação, a prática de exercício físico, dentro do ginásio Armando Grespan. Enquanto o pai está fazendo ali seu Cooper, sua caminhada na pista de atletismo, que tem ali a sua prancha, a sua base abdominal, como se fosse uma academia ao ar livre, dentro do campo, ali atrás do gol, algum espaço ali dentro do campo, para que o pai tivesse acesso. Ele está
fazendo exercícios físicos ali, mas vendo seu filho ali juntando o útil ao agradável. Eu vi em Poços de Caldas isso aqui, fiquei encantado, ficou muito bom. 82 é a pista de atletismo nossa, a pista de atletismo nossa é totalmente fora dos padrões, desde o começo que eu entrei, há 15 anos atrás, essa pista não é uma pista de atletismo, mas dá para dar pelo menos uma arrumada no saibro lá, que está muito degradado. O número 83 que eu fiz, esse aqui é muito interessante, eu gostaria que tivesse um carinho especial para quem fosse nos responder e para quem fosse ler também. Implantação do projeto Caminhando na Natureza. O que é esse Caminhando na Natureza? O Regis, que faz parte do DIC Bem aqui, eu acho que seria uma coisa boa para você levar lá, o Murilo. O pessoal pega assim em outra cidade, eles estão fazendo um percurso a pé de 10 a 15 quilômetros. E passam nesse percurso, ô Zé Sérgio, na sua fazenda, lá na sua chácara, você tem interesse de vender uma compota de geleia? O pessoal vai lá e vê se tem a geleia. Ô Paulo, você faz um doce especial, vai passar nessa caminhada aí, vai desenvolver o turismo ecológico. Então é um negócio muito bacana. Eles têm essa opção de passar nos donos dos sitiantes, nas frentes dos sítios, e oferecer o que a pessoa tem lá para vender, e no final do percurso dá toda essa estrutura, água, banheiro, tudo, e ainda tem a feirinha de artesanato. Isso foi desenvolvido em Santa Rita do Sapucaí, foi muito bacana. E junto com isso, vem a ideia de desenvolver em Divinolândia o cicloturismo, que a gente sabe que eu estou nessa onda agora também de andar de bike, o Paulo foi até para Santa Rita aí de bike esses dias, é uma delícia, todo mundo sabe que é um esporte que a gente se apaixona, então desenvolver aqui junto isso, o cicloturismo, eu tenho certeza que a Divinolândia tem muito a ganhar. Haja vista a Copa que o Denis conseguiu desenvolver aqui em Divinolândia. E essa 84 também aqui, para a gente do Poder Legislativo, acho que é uma das mais importantes. Sugere ao chefe executivo que seja anexada junto às respostas do executivo, quanto à propositura dessa casa, as respostas dos departamentos e chefes de repartições. Então, o que eu estou pedindo? Vai uma indicação para o Departamento do Meio Ambiente. Quem responde para a gente até hoje é o Poder Executivo. Então, o que eu estou pedindo? Na hora que chegar a resposta do Poder Executivo, que venha anexado a resposta do diretor do Meio Ambiente, que teve ciência daquilo que os vereadores estão pedindo. Nós estamos pedindo sobre o trânsito, que coloque uma lombada. Não pode colocar uma lombada lá, porque é lei que o diretor de trânsito assine junto com o Poder Executivo. Que muitas vezes a gente chega aqui, já é uma cobrança nossa faz tempo isso aí, a gente não sabe. Então, eu gostaria que fosse implantado um campo de bote lá nas 3 barras. Aí tudo bem, aí vai lá o prefeito responde, não pode haver o campo de bote lá, porque tal. Aí o diretor de esporte se manda junto. Lá não tem espaço físico para ter o campo de bote. Ou senão estamos pleiteando de acordo com o que está um campo de bote, que seja respondido em conjunto lá. Porque muitas vezes, igual o Paulo já colocou aqui, a gente recebe a resposta do Poder Executivo e, já pedi informações no departamento, não sabia da indicação. Então, eu acho que essa indicação para a gente aqui nos deixaria muito contente e ficaria fácil para ele. Ficaria uma coisa simples, uma coisa fácil de resolver. Eu estou pedindo para o departamento de turismo. Tá, então o prefeito responde, mas vai vir junto o ofício do departamento de turismo tirando a minha dúvida. Então, foram essas as minhas indicações para hoje. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores, passaremos para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 16 de 2015, de 29 de maio de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir na contadoria um crédito adicional suplementar e dar outras providências. Está em primeira discussão o projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Paulo Orlete. Senhor presidente, queria fazer um comentário desse extenso projeto de lei de suplementação de crédito adicional, porque, sinceridade, eu não vi, inclusive não assinei, a urgência de colocar um projeto com tamanho e valor numa sessão em regime de urgência. Um projeto que tem no seu contexto 2.248.450 tem que ser analisado, mesmo que é um crédito adicional. Porque o senhor prefeito, anteriormente, em todos os projetos de dotação, de suplementação orçamentária, ele traz as
dotações que ele vai tirar o dinheiro, ele vai anular parcialmente ou total em cada dotação, e depois ele soma o valor das dotações onde ele está tirando e lança um crédito adicional onde ele está suplementando nas demais que está faltando. Esse projeto de lei, né, com muito rápida vista minha, porque ele chegou dia 29 de maio, né, então foi sexta-feira, né, está dentro das 48 horas para regime de urgência e tudo mais, dispensa de parecer de comissão, mas ele traz somente as codificações das dotações orçamentárias, e são várias. Então, eu não consigo vislumbrar nesse projeto de lei aonde ele está tirando o dinheiro das dotações e em qual ele está suplementando. E haja vista que o valor é quase 2,5 milhões, é um valor, ao meu ver, numa crise dessa, um valor alto, e ainda, se aprofundarmos mais ainda no tema, nós aprovamos recentemente, né, em 2014, lá na última sessão, a lei orçamentária vigente em 2015. Então, essa lei ela foi elaborada com pré-orçamento lá em abril, dia 30 de abril, 30 de maio, depois estudada novamente pelo Executivo Municipal, encaminhada à Câmara lá em outubro para aprovação, tramitou aqui em regime ordinário e foi aprovado na última sessão de dezembro. Então, eu acho uma falta de respeito com os vereadores tratar de um assunto de uma lei orçamentária em uma sessão em regime de urgência. Eu sou contrário ao projeto devido a essas explicações que já fiz. Haja visto que as justificativas me comovem, confesso a vocês, porque ele justifica que são serviços essenciais que serão pagos, mas sem saber o que infelizmente eu não aprovo. E o meu voto é contrário ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Peço a palavra. Palavra com o vereador Nando Braga. Eu queria pedir para o senhor presidente suspender a sessão por 5 minutos para tirar algumas dúvidas. A sessão está suspensa para...
Retornando aos nossos trabalhos, a palavra com o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, gostaria de fazer um esclarecimento que foi o que acordamos aqui nesse plenário, diante do exposto anteriormente, devido às dúvidas que surgiu no projeto, e acordado com os colegas aqui, inclusive com o aval da sua presidência aqui, para que não venha projeto mais da forma que veio esse, sem especificar as dotações orçamentárias de onde ele está anulando parcial ou total e suplementando para outras, para que a gente pelo menos saiba para onde ele está tirando, de onde ele está tirando o valor e colocando. Isso eu acho que é importante demais. Mas realmente muito bem colocado aqui pelos colegas. Depois do projeto estar aqui, nós estamos a 45 do segundo tempo, e diante das justificativas apresentadas pelo prefeito municipal, falando da questão das obrigações patronais, contribuições previdenciárias e também, inclusive, a folha de pagamento dos servidores municipais, nós também não podemos brincar e deixar um servidor público sem receber, né? Então, pegando pela justificativa do senhor prefeito municipal, eu vou dar um voto de confiança ao projeto, mas peço ao senhor presidente que, numa próxima oportunidade, que estude melhor junto ao executivo municipal, para que não possamos colocar em regime de urgência uma matéria de suma importância e de valor tão alto. Acho que a gente tem que ter mais acesso ao orçamento municipal através dessas suplementações. Elas vão acontecer naturalmente, vai acontecer. Nós sabemos que ao longo aí do ano tem várias mudanças aí que a prefeitura tem que fazer as adaptações no orçamento, mas também nós temos que nos resguardar de saber aonde está sendo suplementado esses valores. Então, diante aí do acordado com os colegas, os demais colegas desse plenário, e das ressalvas feitas junto a essa mesa, honrosa mesa dos trabalhos, para que interceda junto à Prefeitura Municipal, para que, se acontecer de vir mais projetos de suplementação, venha mais detalhados os valores tirados de cada dotação. Queria explicar à população que isso o prefeito não está desviando dinheiro nenhum. A única coisa é que eu queria saber com mais clareza onde está sendo aplicado o dinheiro das anulações de determinadas dotações. E os projetos aprovados anteriormente, ele trazia isso elencado no seu texto da lei, do projeto. Então, ele falava onde estava sendo aplicado cada dotação anulada. Então, isso eu achei falta nesse projeto, mas é um projeto que é um procedimento que já foi feito várias vezes em vários mandatos, porque realmente não tem como a prefeitura prever os valores do ano inteiro. Mas, assim, que ele proceda de uma forma mais detalhada e mais explicada a esta Casa de Leis. Então, vou dar meu voto favorável ao projeto. Já visto que tinha aí se manifestado aí que não votaria o projeto em regime de urgência, mas sabendo da importância dessa matéria aí também, para que não ocorra aí transtorno junto à folha de pagamento, eu vou me manifestar favorável para evitar transtornos, mas gostaria que fosse melhor explicado da próxima vez. Obrigado. Obrigado. Eu prometo que amanhã mesmo vou oficiar o senhor prefeito, para que quando tiver outro projeto dessa natureza, que ele manda um esclarecimento melhor, esclarecendo aonde ele vai tirar o dinheiro e aonde vai ser aplicado. E a palavra, e continue em discussão o projeto. Não havendo mais oradores, coloque em primeira votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais oradores, a palavra está livre para explicações pessoais. Peço a palavra. Palavra com o vereador Reginaldo. Bom, eu gostaria de agradecer também, parabenizar o Denis Raimundo e também pela Copa Calangas Bikers, e também não poderia agradecer a todos os voluntários do Dic Bem que estiveram presentes para organizar e abrilhantar mais o evento, e também a Prefeitura Municipal que deu um apoio também. Gostaria de convidar a população também, agora para o dia 4 e 5 de junho, a segunda quermesse do Lar dos Idosos. Vai ter comida típica, leilão de prendas, terço, show ao vivo. No dia 4, Juvenil e Juciné. No dia 5, Baiano e Baianinho, a partir das 18 horas. Gostaria de convidar toda a população para prestigiar esse evento. Também gostaria de convidar a todos os atletas de nossa cidade, de todas as modalidades, para participar ou prestigiar a 8ª mini maratona 10K na cidade de Vinolândia.
Acontecerá no dia 14 de junho. E faça sua inscrição pelo site www.runnerbrasil.com.br. As inscrições são limitadas. E a organização de que bem, Divinolândia, que te quero bem. Conto com a presença de todos. O meu muito obrigado. Uma boa noite. Palavra com o vereador Paulo Orilete. Senhor presidente, nessas palavras livres, eu gostaria só de complementar as informações que elenquei naquele requerimento a respeito da Faculdade de Anhanguera. O projeto de lei foi levantado por parte da secretaria desta casa. Ele foi o 5º projeto de lei aprovado em 2013 e foi em março. Então, só para conhecimento de vocês, ele autorizava o Executivo Municipal a conceder termo de permissão de uso a título precário de bem imóvel, bem específica, à empresa Premier Educacional Limitada, que é a Faculdade de Anhanguera. Então, só para aí dar uma ilustrada no requerimento, é um projeto aprovado em março de 2013, a 5ª lei aprovada nesse plenário desta Casa de Leis, o qual eu ainda presidi essa sessão ainda. Então, eu gostaria só de reforçar aí o pedido do requerimento ao prefeito que nos esclareça as dúvidas elencadas no requerimento. Também quero fazer um rápido esclarecimento de alguns requerimentos de minha autoria e de alguns colegas desse plenário. Requerimento 30, que foi uma proposta nossa, minha e do vereador Hernando Braga, nós requer informações sobre o andamento das reuniões com a Diretoria Regional de Saúde, a respeito da maternidade do Hospital Regional. Assunto já comentado anteriormente, mas é uma resposta oficial, eu gostaria de ler em sessão. Devido ao alto custo para a manutenção da maternidade do Hospital Regional, ele cita um valor, eu não vou colocar o valor aqui que ele cita, porque nós vamos trazer a Eliana aqui, que é a coordenadora, para falar. O Executivo Municipal está pleiteando junto às prefeituras, cidades circunvizinhas de São Sebastião da Grama e Caconde, uma cooperação econômica, financeira, com o objetivo de tentar manter a referida maternidade aberta. Importante se faz registrar é que a última reunião dos prefeitos junto ao CONDERG, a diretora Eliana Jantomasi se posicionou contrária à manutenção da maternidade. A manutenção da maternidade impede o desenvolvimento, a manutenção da maternidade do CONDERG, pois, segundo ela, a manutenção da maternidade impede o desenvolvimento das especialidades junto ao CONDERG, e que a manutenção da mesma somente irá beneficiar Divinolândia e prejudicaria os demais municípios que compõem. Então, isso é uma resposta oficial da prefeitura, né? O senhor prefeito assina ela, papel timbrado, bonitinho. Então, devido a esses esclarecimentos, que foi muito bem montado esse requerimento por parte do Júlio e do Nando, para que a gente esclareça se realmente esse é o posicionamento da Eliana. Porque para nós, pelo menos para mim por telefone, eu acho que para os colegas também que esteve presente com ela ontem, ela não posicionou dessa forma. Então alguma coisa está acontecendo no meio das entrelinhas aí que nós precisamos esclarecer, né? Então, para que nós procedemos com a nossa bandeira branca a favor da maternidade, nós precisamos aparar essas arestas que está tendo entre a prefeitura e o hospital. Também tem outro requerimento. Esse requerimento foi feito por mim. Eu requer informações sobre o dinheiro público referente à anulação de ato de desapropriação. Eu não estou com o requerimento em mãos, mas na época era um requerimento da desapropriação do Parque Industrial. Esse requerimento foi feito um decreto por parte do Executivo Municipal, anulando o decreto de desapropriação e resgatando o dinheiro público que estava depositado no judicial. Nós sabemos que o juro da judicial é maior que o juro de poupança, né, Júlio? É maior que o juro de poupança, então eu não sei. Eu sabia do valor primário, mas eu não sei quanto foi apurado pela prefeitura devido ao tempo que esse dinheiro ficou aplicado em conta judicial. E aí a prefeitura me responde o seguinte: foi utilizado nos termos da legislação vigente. É isso aí. Então, é uma resposta com tamanha falta de respeito a nós vereadores, porque não é eu que estou pedindo, eu estou representando. Quem quer saber é a população. Então, essa é a resposta que eu tenho para passar, que o senhor prefeito nos informou. Vai ser feito um novo requerimento, não deu tempo de eu formular para essa sessão, devido a algumas matérias que estavam como atendimento prioritário, mas vou estar fazendo na próxima sessão, de alguma outra forma, nem se for através de judicial, mas vou requerer esses valores. Porque a prefeitura, eu preciso saber quanto foi resgatado para informar a população e aonde foi gasto esse dinheiro. E falar para mim, simplesmente, que foi utilizado nos termos da legislação vigente, isso não... Infelizmente, não me satisfaz essa resposta. E com certeza não satisfaz a população também. Eu também pedi, no requerimento 22, requer informações sobre a fiscalização interna da Prefeitura Municipal. Então, ele cita aqui um período de fiscalização, desde lá eu pedi de janeiro de 2013 até
dezembro de 2014, só que aqui para. Por que eu pedi isso? Porque foi criado recentemente um cargo de controlador interno com uma referência salarial alta, o qual eu sou contra, fomos contra aqui. Ele embutiu esse cargo no meio de um projeto de lei que era bom para o município, que era um projeto de incentivo às indústrias, enfim, e horário de funcionário. Tinha muitas coisas boas, mas ainda foi ressaltado, muito bem ressaltado pelo vereador Nando na época, que entre as flores tem espinhos, e é verdade. Entre eles era esse cargo desse controlador interno que foi criado, que nós fomos contra quando veio separadamente no projeto de lei. Só que aqui parou em outubro de 2014, não teve mais fiscalização do controle interno, até a resposta que ele me informou. Então, novembro e dezembro, a prefeitura fez adiantamento. Tem que ter parecer do controle externo da prefeitura, do controle interno. Não é possível, né? Então, nós sabemos que teve empenho, que teve adiantamento, teve um monte de coisa. Então, quem que exerceu esse papel de fiscalizador interno aí no período de novembro e dezembro de 2014? Então, vai ser feito um novo requerimento também. Haja visto que as informações que ele nos informou, eu pedi até dezembro e ele parou em outubro de 2014. Eu quero saber do restante. Quem que exerceu esse papel de fiscalizador, haja visto que o Tribunal de Contas audita as contas anual da Prefeitura, faz auditoria nas contas, e vai pedir o relatório de controle interno de 2014. Então, não está completo, realmente falta 2 meses, e eu gostaria de saber quem foi responsável por esses 2 meses de controlador interno da Prefeitura no ano de 2014. Então, essas foram algumas respostas aí, trazidas, né, pelo prefeito aos nossos questionamentos, porque muitas vezes demoramos para trazer essas respostas à população, porque demora muito para ser respondido para o legislativo esses requerimentos, aprovado aqui em plenário. Mas a gente tem que ressaltar também que houve uma reunião com os cargos comissionados da Prefeitura Municipal na sala das reuniões dessa Casa de Leis, os quais 3 funcionários da Prefeitura se comprometeram, comissionados, se comprometeram a estar prestando esclarecimento com mais rapidez ao Executivo Municipal, e tem acontecido. Isso é importante a gente ressaltar. A resposta da última sessão, que inclusive era essa da maternidade que li, foi elaborada na sessão anterior a essa, e já foi respondido para a gente nessa sessão. Então, isso é muito importante para a condução dos trabalhos, para que não acumule tantas informações, tanta análise de documento por parte nossa aqui, vereador, que não acumule tantas informações a passarmos ao cidadão. Então, facilita e muito esse trabalho de compreensão do prefeito, se responder dentro do prazo, que é 15 dias, segundo o prazo regimental, que trata das matérias aprovadas no plenário. Então, que continue assim, respondendo com mais assiduidade, para que nós possamos esclarecer mais a população das dúvidas que levantamos aqui nesse plenário, para não ficar um negócio sem ligação uma coisa a outra. Você fala um dia, na outra sessão não fala mais, na outra também não fala, e a população acha que a gente esqueceu do assunto. Não é isso. Muitas vezes precisamos de resposta do Executivo e elas não acontecem tão rápido assim. Mas para hoje era só, senhor presidente. Queria agradecer a disponibilidade do senhor para estar deixando a gente falar aí nessas palavras livres para explicações pessoais. Também, durante todo o expediente aí, agradecer o apoio dos colegas, as minhas proposituras que foi apresentada aqui hoje. Agradecer também todas as indicações trazidas pelos colegas. Algumas indicações muito relevantes, trazidas por vários colegas aí. Acho que isso enriquece esse plenário, enriquece os discursos, os debates nesta Casa de Leis, e é isso que a população quer, cada vez mais vendo a Câmara cobrando atitude, cobrando melhoria, vendo onde está sendo gasto dinheiro público, dinheiro gasto com eficiência, com qualidade, oferecendo qualidade de vida melhor para a população. Isso é o nosso papel aqui dentro. Então, queria agradecer mais uma vez a todos vocês, desejar uma boa noite a vocês e ao público presente, também aos nossos internautas que nos acompanham pela nossa TV Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Eu quero pedir desculpa para vocês, principalmente para o Júlio, que é o autor desse projeto, por um lapso, passou despercebido e o projeto não foi colocado em votação ainda. Mas eu peço a permissão para vocês, para que eu possa colocar esse projeto em primeira discussão. Então, está em primeira discussão o projeto do vereador Júlio César Pereira. A palavra com o vereador Júlio César, que é o projeto de lei número 2/15, de 18 de maio de 2015, e cria o Banco de Material de Construção do município e dá outras providências. Boa noite. Boa noite. Eu já tinha conversado com vocês particulares a respeito desse projeto, e que seja mais explicado para quem esteja nos vendo em casa. Esse projeto constitui, quando a gente tiver o famoso bota fora, que é em cidade grande,
quando você for demolir sua casa, quando você for reconstruir, ou até mesmo lojas de materiais elétricos, que tenha coisas fora do padrão, coisas vencidas que não pode usar, que sejam doados para a prefeitura, e a prefeitura vai lá, recolha uma janela, uma porta, uma vidraça, qualquer coisa, e deixe no almoxarifado. Quando a pessoa for lá pedir de extrema necessidade, esteja pedindo, passa pela avaliação do Fundo Social, sabendo se da verdade que esteja precisando do material, a prefeitura vai ter em seu depósito ou a janela, uma telha, uma porta, ou um banco de material de construção, que seria o nome correto, já de estudo do projeto. Então, esse projeto eu vi na cidade de Sumaré, achei extremamente importante e achei bacana trazer para cá, em parceria com o Poder Executivo, também foi conversado para que, porque isso teria que partir de lá, que fosse feito pela Câmara aqui. Então, eu acho que peço para vocês serem favoráveis, que a população carente, aquelas que realmente precisam, tem muito a ganhar com isso. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Essa palavra. Palavra com o vereador Marcos Coelho. Quero dizer que eu sou favorável a esse projeto do Júlio, porque realmente é um projeto que tem muita valia para o município nosso. Posso continuar falando da palavra livre, senhor presidente? No momento não, porque nós estamos em discussão do projeto. Sim, senhor. Peço a palavra. Palavra com o vereador Cid. Queria falar também que eu sou a favor do projeto do nosso amigo Júlio, que quando eu trabalhei na prefeitura, que sempre eu pegava entulho com o trator, eu já tinha essa proposta já, né, de falar para as pessoas, ter um lugar para a gente reservar esse entulho, para a gente tampar algum buraco na beira dos asfaltos, de algum lugar, e sempre, não só o entulho, que é uma proposta, mas arrecadar também material de construção como madeira, né, que podia queimar no hospital, e a gente tem aí o hospital aí que precisa sempre de madeira. Então, no sofá, né, podia pegar os panos do sofá, fazer alguma coisa com o pano, que tem muitos que não estraga muito sofá, dá para você aproveitar algumas peças de sofá. Então tem muito a ser conservado com esses restos de materiais de construção, de casa, entendeu? Então, esse é um projeto muito bom, Ju, parabéns por esse projeto, e eu sou a favor. Continue em discussão o projeto. Não havendo mais oradores, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. A palavra continua livre para as explicações pessoais. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Marcos Coelho. Eu não poderia deixar de parabenizar o Júlio pela indicação dele 84/2015, porque a gente vem fazendo indicações no decorrer desses anos todos em prol à comunidade. As pessoas pedem para a gente determinada coisa, a gente vem aqui, faz a indicação e manda lá para a prefeitura, e na prefeitura nós queremos resposta. Então a indicação dele, de todas as indicações que saiu aqui até hoje nessa Casa de Lei, para mim é uma das cabeceiras dessa indicação, muito bem colocada, muito bem falada, muito bem posta, porque sugere ao chefe do executivo que sejam analisadas junto às respostas do executivo quando as propositais da casa, a resposta que do departamento dos chefes das recepções, né? Repartições. Então, vem uma resposta aqui que está sendo, você manda a indicação para lá, de repente vem uma resposta aqui que está sendo analisada. Só isso, não vem mais nada, especificando mais nada. Então, os departamentos têm que estar grampeando junto. Por que não vai fazer determinada coisa? Porque se de repente você pede um redutor de velocidade, aí fala que está em análise. Então tem que ter o órgão competente, por que não fez e por que não vai fazer. Então isso é muito bem colocado, essa indicação do Júlio. Fiquei muito contente com essa indicação e parabenizar ele por essa indicação, que realmente essa foi para arrebentar mesmo. Precisava estar acontecendo isso há muito mais anos atrás. E eu queria agora também agradecer ao prefeito, o seu vice-prefeito, Toninho,
chefe de obra, que concluíram lá um redutor de velocidade que eu e o Mauricinho Pandolfo, na época, foi pedido para nós. E essa indicação foi feita em setembro de 2014, e agora que concluiu a obra de um redutor de velocidade lá na DVL 040, no quilômetro 20. Então, eu quero parabenizar ele, que no último dia 20 do mês de maio foi ampliado lá e colocado um redutor de velocidade que é de muita valia para a população divinolandense inteirinha. Então, quero parabenizar ele. Foi muito agradecimento da parte dele de ter concluído essa obra. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra livre. Não havendo mais oradores, declaro encerrada a sessão. Declaro aberta a sessão extraordinária para apreciação e votação do projeto de lei número 16 de 2015, de 29 de maio de 2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir na contadoria um crédito adicional suplementar e dar outras providências. Está em segunda discussão. Não havendo mais oradores, coloco em segunda votação o projeto. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a sessão extraordinária. Câmara Municipal de Divinolândia, trabalhando por uma cidade mais justa com você. Certeza.